Começando pelo Fortaleza, que aí está. Onde é que a gente coloca o Fortaleza e por que no verde escuro ali? Minhoca. Veja só, Celso. Minhoca, né? Minhoca. Mas eu já comecei, eu vou trazer uma rápida argumentação e Minhoca detalha. Porque, Celso, apesar de ter sido uma retórica sua, né, de por que no verde escuro, eu concordo com ela, mas eu acho que existe sim algum questionamento se poderia estar no verde claro. Se o início de ano do Fortaleza ele não foi ainda um passo à frente do final de 2021. Você tem, por exemplo, no centroavante, na principal contratação, né, até pela disputa com o Ceará, pelo Balão, um jogador que ainda não justificou. Você tem o desenvolvimento do time encontrando algumas dificuldades em jogos fora de casa. Né? Teve uma sequência ali com empate com o Botafogo, empate com o Náutico, né? Esse empate com o Alto, o time mais mexido. Mas, para mim, eu coloco no verde escuro, concordando com sua pergunta, porque nada disso abalou o motor positivo de fatos positivos que o Fortaleza gera. Né? O Fortaleza tem a torcida muito em lua de mel, muito abraçada com o clube, e não tem ainda uma derrota, né, na conta para você sequer aumentar, elevar minimamente o grau de será que a gente está no caminho certo? Não. Então, assim, os pontos de questionamento, desempenhos de medianos para fracos ali em 3 jogos fora de casa, reforços que não estão rendendo tudo o que se esperava, mas a gente tem que lembrar que a gente está no comecinho da temporada, muito no comecinho. Tá? E que o Fortaleza tem um trabalho voltado, obviamente, para chegar forte na fase de grupos da Libertadores, que começa a se aproximar. Então, assim, é verde escuro. Não vejo como colocar em verde claro, né? Mesmo colocando aqui na mesa tudo que poderia ser citado. E ainda tem aí, porra, o que o Ceará passou no campeonato estadual, que ainda dá mais força para a torcida. Ainda... Queira ou não, o rival interfere um pouquinho nesse termômetro, né? Então eu acho que o Fortaleza fecha 21 e segue verde Eu escuro. acho verde escuro e assim, você pontuou as ressalvas, mas são as ressalvas que até elas ficam bem diluídas porque o time não começou, tipo, é início de temporada, mas o início de temporada que o time, mesmo que tivesse tropeçando, tivesse segundo ou terceiro na Copa do Nordeste, já tivesse perdido algum jogo, tivesse passado com mais dificuldade no Campeonato Cearense, mas tivesse cumprido todas as metas, continuaria no verde escuro porque essa busca pelo maior nível de competitividade estaria dentro do aceitável. E nesse momento eu acho que já está acima do aceitável. Quando chegar a Libertadores, que como a classificação do Fortaleza foi só para a fase de grupos, ele não teve que passar pelo que América Mineiro e Fluminense estão passando, e aí talvez a exigência fosse diferente, porque o nível de competitividade teria que ser maior agora, mas o Fortaleza tem um tempo até chegar à fase de grupos, ou seja, está no acrescento, os reforços chegando, ganhando tempo, ganhando minutagem, ganhando entrosamento. Então, assim, nada dá errado. Até aqui nada deu errado. Pelo contrário, até fora, se bem que era algo esperado, né, porque também tem um pouco de política na decisão, de liberar 100%, de 100% da capacidade do... E é uma política no sentido de que não deve ser fácil, vendo os outros estados liberarem, ter um representante pela primeira vez na história da Libertadores, alguém chegar e falar, só vai ter 20 mil pessoas. Não seria... Mas estou só dizendo, estou dizendo que é certo ou errado, estou falando na questão política, tem 10 centavos de influência também. E o time vai jogar com o Castelão completo. Então, assim, até aqui, 8 de março, a gente está na madrugada de 8 de março, não tem como ser outra cor. Se eu fosse fazer a divisão, eu estava matematicamente tentando estabelecer tipo uma nota de 0 a 10, né? Aí para essas faixas. Então é como se eu considerasse o verde escuro a nota 10 e a nota 9, o verde claro 8 e 7, o amarelo aí 6 e 5, o laranja 4 e 3 e o vermelho 2 e 1, e o 0 fica sendo ali o marrom, porque aí é a UTI, né? É o problema mais sério. E Pode aí é ser como se dessa forma.
Eu gostei, né? Enfim, né? E aí, Gostei também. eu colocaria o Fortaleza como se fosse uma nota 9, sabe? Não colocaria como 10, não, porque de fato a equipe está ainda, né, correndo o risco de perder a liderança, né, do grupo na última rodada da Copa do Nordeste, tendo apresentado, mesmo fazendo as ponderações de um time bem alternativo nos jogos fora E de mesmo que casa. perca, é verde escuro, viu? É tipo, Sim, uma vice-liderança não transforma em verde claro, não. o que eu percebo, maestro, assim, em parte da torcida, é que há uma expectativa alta, muito alta. Eu até cheguei a falar aqui da outra vez, a ponto de até questionar a chegada do Zé Wellison, por exemplo. Como se o Zé Wellison fosse um jogador péssimo, assim. Assim, era mais desconhecimento de parte da torcida, não toda ela, obviamente, sem saber o que o Zé Wellison já tinha apresentado nos últimos anos. Mas eu acho que está muito nessa perspectiva de que a gente tem um time bom e vamos colocar os melhores em campo e o time vai dar certo na hora que quer. E o Fortaleza, já em algumas apresentações nessa temporada, jogou de maneira até, sabe, jogou ali com a intensidade menor, achando que o resultado viria naturalmente e apresentou, por exemplo, nos 3 empates fora de casa, o Fortaleza esteve à frente do placar e cedeu o empate, né? Isso é algo que para uma equipe que tem o status da melhor equipe da região, para muitos, tem que ter um cuidado a mais. Mas, assim, o Fortaleza, sem sombra de dúvida, é verde escuro, na minha avaliação, porque tem o algo a mais ainda a acrescentar. Quando precisou mostrar futebol, o Fortaleza realmente foi superior. Até mesmo num dos empates que teve na Copa do Nordeste, que foi contra o Ceará, teve muito mais chances, né? Contra o Bahia jogou muito bem, teve um jogo recente que goleou, já tinha goleado antes a equipe do Souza. Então, acho que isso para o Fortaleza acaba sendo o ponto que, sem sombra de dúvida, acaba sendo esse principal destaque aí do verde escuro.